Dando continuidade, então, né, ao nosso assunto educação fiscal, agora nessa videoaula nós vamos conhecer todos aqueles impostos que a gente viu lá muito rapidamente na aula anterior. Então, todos aqueles que começam com I, né? ITR, IPTU, ISS, enfim, todos aqueles a gente vai conhecer nessa videoaula. É muito importante a gente saber a diferença de cada um, para a gente saber quando que eu vou ter a necessidade de pagar esse tributo, ou seja, quando ou que situação que eu faça, seja enquanto empresa ou enquanto pessoa, que vai gerar, né, esse fato gerador e que vai fazer com que eu tenha a obrigação de pagar aquele determinado tributo. Antes até de eu continuar a aula, eu queria até comentar que muitas vezes as pessoas usam a palavra tributos como se fosse a mesma coisa que imposto, ou vamos pensar ao contrário. Usa a palavra imposto como se fosse tributo e está errado, né? Porque a gente viu que tributos são 5 tipos de tributo. Um deles é o imposto, mas também tem taxa, contribuição de melhorias, empréstimo compulsório e contribuições especiais. Então, não é tudo que é imposto. O imposto é um tipo de tributo. Então, a gente tem que saber usar a palavra correta. Então, o governo, ele cobra tributos. Um dos tipos de tributo é imposto, tá? Só esclarecendo, porque eu já vi muita gente usando a palavra imposto como se fosse sinônimo de tributo, como se todos os tributos fossem na modalidade de imposto, e não é, tá? Então, quando a gente fala sobre tributo, nós temos um sujeito ativo e um sujeito passivo, ou seja, um que vai pagar e o outro que vai receber. O sujeito ativo, quem vai arrecadar, quem vai receber os tributos é o governo, seja ele federal, estadual ou municipal. Nós ou as empresas, se nós fazemos algo que gera um fato gerador, que faz com que a gente tenha a obrigatoriedade de pagar um tributo, quando a gente vai lá e paga, a gente então é esse sujeito passivo, né, chamado de contribuinte, ok? Então aqui, ó, estão os elementos fundamentais do tributo. Então isso aqui é muito importante da gente entender, porque é como eu falei, eu vou pagar todos os impostos, taxas, contribuições especiais que existem? Depende. Depende do que? Se você vai fazer algo que vai gerar esse fato gerador. Então, se eu não tenho carro, eu não vou pagar IPVA. A partir do momento que eu comprei um carro, eu fiz com que existisse esse fato gerador, essa ação que gera a cobrança do tributo. Então, eu vou ter que pagar o IPVA, né? Por exemplo, a partir do momento que eu comecei a trabalhar e que eu tenho uma renda, né? Eu tenho um salário, eu gerei um fato gerador, que é a necessidade de pagar o imposto de renda, tá? Se eu não tivesse trabalho, não tivesse recebendo nenhum tipo de valor, assalariado ou não, não precisaria pagar, né? Vamos pegar outro exemplo. Se eu não tenho um território rural, eu não tenho uma chácara, um sítio, uma fazenda, eu não tenho, então eu não vou pagar ITR. A partir do momento que eu tenho, eu fiz com que acontecesse esse fato gerador, tá? E aí, quando eu faço algo que gera um fato gerador, eu me torno um contribuinte. Pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, uma empresa. Quem é responsável pelo pagamento do tributo gerado, que a gente viu que é o sujeito passivo na relação. E que para esse fato gerador vai existir uma base de cálculo, que é uma fórmula de como que calcula o tributo. E essa fórmula vai ser, né, vai estar aonde? Na lei. Né? Então, não é assim, para o fulano vamos cobrar desse jeito, para o ciclano vamos cobrar daquele outro. Esse aqui eu gostei dele, vamos dar um desconto. Não é assim que funciona. Né? Nós temos uma equidade, então todo mundo é igual perante a lei. Então, essa base de cálculo vai ter uma regra padrão. Se tem desconto, é um desconto para todo mundo. Se tem uma determinada forma de cálculo, é para todo mundo, ou é como está determinado na lei, tá?
Então vamos pensar. Comprei o carro, fiz o fato gerador. Então eu sei que todo janeiro eu vou ter que pagar o IPVA. Me tornei um contribuinte. Quem que vai fazer a base de cálculo para mim pagar o IPVA? Sou eu? Não. Né? Quem vai fazer essa base de cálculo é vamos pensar assim, o órgão que tem a competência daquele tributo. Então pode ser federal, estadual ou municipal. O IPVA é estadual, então o estado vai fazer o cálculo, vai determinar lá a base de cálculo conforme está na lei, e aí vai chegar para mim lá uma guia para mim pagar o IPVA, ok? As empresas, tá? Para que seja feito o cálculo, né, de como que as empresas vão pagar esses tributos, os impostos e as contribuições especiais, como é que vai calcular, se ela paga mensalmente, se ela vai pagar trimestralmente, isso vai depender do seu regime de tributação. Então, essa tela aqui, gente, ela não é para uma pessoa física. Aqui eu tô falando de empresa, daquela pessoa jurídica que tem o CNPJ. Então, se eu abro uma empresa, eu vou ter que ver junto com o contador se essa empresa vai ficar no Simples Nacional, se ela vai ser do lucro presumido ou do lucro real. Porque cada um desses regimes tem uma forma de calcular e pagar os tributos, tá? E aqui, gente, também não é assim, eu quero ser do Simples Nacional, eu quero ser do lucro real. Você pode até querer, você enquanto empresa, mas vai depender de algumas informações. Por exemplo, no Simples Nacional, podem estar as microempresas, ME, que faturem até 360 mil ano. E a EPP, que fature até 4,8 milhões ano, tá? Então, se eu tenho uma empresa que fatura mais do que 4,8 milhões ano, eu já não vou poder ser do Simples Nacional, tá? Eu já vou ter que ser de outra categoria. E também aqui no Simples Nacional tem algumas atividades que também não entram aqui, tá? Se eu faturo mais do que 4,8 milhões, né, ano, até 7,8 milhões eu posso ficar no lucro presumido, né? Mas se eu já faturo mais, aí obrigatoriamente eu tenho que ser do lucro real. No lucro presumido e no lucro real, se você tiver até 7,8 milhões, você pode fazer conta e ver se é melhor você ficar no presumido ou no real, tá? Você pode fazer conta. Você pode ver qual que é o caminho mais barato, isso não tem problema nenhum, tá? Mas desde que esteja tudo aqui conforme a lei. Então aqui, gente, eu não vou entrar nesse mérito. Depois nós temos módulos que a gente vai conhecer mais sobre empresa, que aí a gente vai poder falar melhor sobre regime de tributação. Mas é só para vocês já entenderem que as empresas elas precisam anualmente se enquadrar no regime de tributação e conforme esse regime, seja ele Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real, é a forma com que vai ser calculado e pago os tributos daquela empresa. Então, uma empresa, ela pode fazer cálculo, como eu disse, ela pode fazer cálculo e ver. Será que é melhor eu ficar no Simples Nacional, no presumido, no real? Claro, desde que ela possa estar nesse regime, né? Daí tem que ver a questão do seu faturamento, do valor de venda. Então, esse tipo de cálculo, né, de eu ver qual regime eu vou ficar, qual vai ficar mais barato para minha empresa, isso se chama elisão fiscal, tá? É eu fazer um planejamento tributário e eu tomar uma decisão de qual é uma decisão que vai ficar mais barato para a empresa, mas que isso é legal, tá na lei, é permitido. Então, isso é elisão fiscal. Agora, quando eu deixo de pagar os tributos, né? Quando eu dou um jeitinho ali de manipular as informações, eu faço algo que está fora da lei, é evasão fiscal. Daí é crime, tá? Você está deixando de pagar um imposto ou uma contribuição que você deveria pagar, tá? Então, quando eu faço um planejamento e tomo uma decisão antes de gerar os fatos geradores, né? Então, eu faço lá um estudo para o ano de 2023, como é que vai estar a empresa, como é que vai ser
o faturamento dela, vou lá, faço uma planilha, faço o cálculo e decido, o ano que vem é melhor ela tá no lucro real, né? Então eu decidi antecipadamente tudo conforme está na lei, elisão fiscal. Agora eu tô lá, por exemplo, no Simples Nacional e eu manipulo as informações para pagar menos imposto, eu dou um jeitinho, evasão fiscal, tá? Se esse jeitinho é fora da lei, é evasão fiscal, é crime. Eu falei, né, já na videoaula anterior, que os tributos eles têm competência tributárias. Então, por exemplo, o imposto pode ser de competência da União Federal, dos estados e Distrito Federal ou do município. As taxas também. A contribuição de melhoria também. O empréstimo compulsório é só da União. As contribuições especiais é só a União. O que significa essa competência tributária? Significa que, por exemplo, se a competência tributária é da União, do governo federal, então é ele que vai administrar e fiscalizar a arrecadação dos tributos que são federais. Vou pegar um exemplo, o imposto de renda, tá? Ele é federal, então é o governo federal que vai conferir, né, se os contribuintes realmente pagaram o imposto de renda, né, vai fiscalizar, vai administrar isso. O Estado e o Distrito Federal, ele tem ali os impostos que são só do Estado e do Distrito Federal, por exemplo, IPVA. Então, o governo do Paraná é que vai administrar e vai arrecadar os valores do IPVA do Paraná, tá? E o municipal é cada município. Então, por exemplo, o ISS, o Imposto sobre Serviço, é de competência do município. Então, o Castro é que vai administrar e fiscalizar se as empresas que deveriam pagar ISS estão pagando, tá? Então, isso que é competência tributária. É a questão de administrar e de fiscalizar aquele determinado tributo. O que acontece? Vocês vão ver que a maioria dos impostos e, como eu falei, já as contribuições especiais são da União, né? Então, são de responsabilidade, de competência do governo federal. Parte do que ele arrecada, ele tem que enviar para os estados, tá? Então, como ele tem o maior número de impostos e de contribuições especiais sobre sua competência, parte do valor que ele arrecada, ele tem que repassar aos estados. Os estados vão ter, se não me engano agora de cabeça, 3 impostos, tá? 3 impostos que são dos estados. Então, ele arrecada, ele administra. Obrigatoriamente, o Estado tem que passar uma parte do valor que ele arrecadou para os seus municípios. E os municípios, como tem ali poucos impostos, se não me engano também são 3, o que ele arrecada fica dentro do próprio município, tá? Então, existe essa questão de que a União, ela repassa parte para o Estado e o Estado que ele arrecada, ele repassa parte aos municípios. Então, começando aqui, né, os impostos de competência da União, então do governo federal. Vocês vão ver que é a maioria. O primeiro que nós temos aqui é o imposto de importação, tá? O imposto sobre a importação de produtos estrangeiros, ou seja, quando eu compro algo que vai vir de fora do Brasil, de fora das fronteiras do Brasil, incide sobre a importação de mercadorias estrangeiras e sobre a bagagem de viajante procedente do exterior. No caso de mercadorias estrangeiras, a base de cálculo é o valor aduaneiro e a alíquota está indicada na tarifa externa comum. No caso da bagagem, a base de cálculo é o valor dos bens que ultrapassem a cota de isenção e a alíquota é de 50%. Então, se eu não importo nada que vem de fora, eu não vou pagar imposto de importação. Agora, eu tenho uma empresa, né? E essa empresa, ela compra mercadorias de fora. Então, ela vai ter que ver isso, ela vai ter que fazer o cálculo e pagar o imposto de importação, tá? Conforme essa tarifa externa comum, que é uma tabelinha.
Mas nós, né, podemos fazer viagens ao exterior. E aí a gente tem que ver que tem um limite que eu posso trazer sem pagar nenhum imposto. Se eu passar dessa cota, é o valor dos bens, né? Se eu passar dessa cota, aí a alíquota é de 50% em cima do valor desses bens. Talvez vocês já tenham passado por essa situação se vocês foram fazer compras no Paraguai. Então, quando vocês estão saindo do Paraguai e entrando no Brasil, vocês têm que passar lá pela fiscalização, certo? Lá na fiscalização eles vão ver isso. Vão ver qual que é o valor da tua bagagem, se está dentro da cota que é isenta de imposto de importação. Senão, você vai ter que pagar o imposto, ok? O imposto de exportação, né? Ele é parecido com o de importação, só que no caso, em vez de eu estar trazendo para dentro um produto, né? Um produto que é fora do Brasil, estou trazendo para dentro do Brasil. Ou de exportação, não. Eu produzi no Brasil, estou mandando para fora. Né? Eu produzo no Brasil, mas os meus clientes são lá nos Estados Unidos. Então, eu posso ter que pagar um imposto de exportação. Mas eu já vou dizer para vocês, adiantar que muitos produtos são isentos de imposto de exportação. Muitos. Por quê? Porque existe essa, digamos que essa valorização de querer que o brasileiro venda para fora, que você exporte os produtos, tá? Então, o imposto sobre a exportação tem como fato gerador a saída da mercadoria do território aduaneiro, ou seja, a saída da mercadoria do Brasil. E é calculado utilizando-se como base o preço normal que a mercadoria alcançaria em uma venda em condições de livre concorrência no mercado internacional. A alíquota do IE atualmente encontra-se em 30%, podendo ser reduzida, como eu falei, então tem muitos que são até isentos, ou aumentada pela Câmara de Comércio Exterior, não podendo ser superior a 150%, tá? Então, sempre vai ter menor incidência de imposto de exportação, porque existe essa valorização de que você venda para fora, e é muito mais possível que tenha imposto de importação, tá? De você ter que pagar, né, para receber os produtos que você comprou de fora. Até aqui no imposto de importação, hoje é muito comum a gente comprar coisas de fora, inclusive da China. Então, às vezes, o que acontece quando o produto chega aqui? Vem uma informação de que ele está preso na alfândega. E aí você vai lá e paga uma taxa para ele liberar. Isso é um imposto de importação, ok? O imposto sobre a renda das pessoas físicas, tá? O IRPF. Vocês vão ver que tem o IRPF e tem o IRPJ, que é para as pessoas jurídicas. Então, aqui falando das pessoas comuns, né? O imposto sobre a renda das pessoas físicas. Incide sobre a renda e os proventos de contribuintes residentes no país ou residentes no exterior que recebam rendimentos de fontes no Brasil. Apresentam alíquotas variáveis conforme a renda dos contribuintes, de forma que os de menor renda não sejam alcançados pela tributação. Então, o imposto de renda das pessoas físicas, ele tem uma tabelinha. Então, se o teu salário é pequeno, pode ser que você nem precise pagar imposto de renda. Se o teu salário vai aumentando, quanto maior é o teu salário, maior vai ser a alíquota de imposto de renda. E olha que interessante, não é só você mora no Brasil, trabalha no Brasil, vai ter que pagar o imposto de renda, né? Porque você está tendo uma renda. Qual que é o fato gerador aqui? É você ter uma renda, é você ter um salário. Mas se você mora fora do Brasil, mas, por exemplo, eu moro lá nos Estados Unidos, mas eu trabalho em home office para uma empresa do Brasil. Aí eu vou ter que pagar imposto de renda no Brasil, tá? Porque eu estou recebendo uma fonte daqui. Nós temos uma obrigação, tá? Que a gente chama de uma obrigação acessória, que anualmente, né, as pessoas físicas elas têm que entregar a declaração de ajuste anual, que abre em março, fecha em abril, tá? Todo mundo tem que entregar essa declaração de ajuste anual do imposto de renda? Não. Por exemplo, agora em 2022, era referente a 2021. Então, os contribuintes que receberam no ano de 2021
rendimentos tributáveis que totalizaram mais de 28.559,70 ou contribuintes que tiveram rendimentos não tributáveis acima de 40 mil, ou tem uma lista de outras coisas também, se você cair nessas situações, em qualquer uma delas, aí você vai ter que entregar a declaração de ajuste anual do exercício, tá? Ah, professora, mas o salário de jovem aprendiz não dá 28 mil no ano, tá? Somei lá todos os salários, na verdade a empresa, ela entrega para vocês um informe de rendimento, não deu 28 mil, tá? Deu muito menos do que isso e eu também não tenho as outras situações, aí eu não preciso entregar a declaração de ajuste anual. Mas se eu caio em uma das situações, eu sou obrigado, senão isso pode bloquear o CPF da pessoa e ela ainda vai ter que pagar uma multa por ela ter não entregue até abril do ano a declaração do ano anterior, tá? Provavelmente vocês já viram isso, tá? Eles colocam lá, em março eles começam a colocar lá, né, que cuidado com o leão. O leão, ele é o símbolo da Receita Federal. Então, eles usam muito o leão entre março e abril para fazer as pessoas lembrarem de que elas precisam verificar se elas têm que entregar a declaração do imposto de renda. Quando você entrega essa declaração, gente, não significa que você vai pagar mais imposto. Se você não pagou o imposto que você deveria ter pago, você vai ter que pagar. Se você pagou, às vezes, mais imposto do que deveria, porque ele vai te dar algumas possibilidades de desconto, às vezes a Receita Federal até vai te devolver algum dinheiro, tá? Aqui, ó, desde 2015 é essa tabelinha que a gente usa aqui, tá? Então, se a base de cálculo lá do meu rendimento é de até 1.903,98, ó, eu não pago imposto de renda, tá? Então, o salário do jovem aprendiz, gente, não tem incidência de imposto de renda, não tem. Mas, eu tenho lá um salário de R$3.500, por exemplo. Como é que faz a conta? Tem que pegar os 3.500, diminuir o valor do INSS e aí eu tenho a base de cálculo para saber o imposto de renda. Vamos imaginar que a base de cálculo fique aqui, ó, entre 2.826,66 até 3.751,05. Então, a alíquota de imposto de renda que eu iria pagar era de 15%. Vejam que acima de 4.664,68 é uma alíquota de 27,5%. Então, a regra é a seguinte: quanto mais você ganha, mais você vai pagar imposto de renda. Quanto menos você ganha, menos você paga imposto de renda, ou às vezes você nem tem a obrigação de pagar, tá? Então, o jovem aprendiz não tem, mesmo tendo salário, tendo renda, tem o fato gerador, mas olhando os números, ele não tem a alíquota de cobrança de imposto de renda, tá? Então, sempre vai ser assim, sempre cada imposto vai estar bem explicadinho na lei, como que é o fato gerador, quem que é o contribuinte e como que vai ser a base de cálculo e a alíquota correspondente. Aqui, ó, eu trouxe bem o exemplo que eu falei, ó. Se eu tivesse um salário de R$3.500, tá? Eu fizesse a conta do INSS, ia dar um desconto de INSS de 341,29. Então, 3.500 menos 341,29, que eu já paguei para o INSS, a base de cálculo para o imposto de renda seria 3.158,71. Ou seja, eu ficaria nessa alíquota aqui de 15%. Aí nós temos o imposto sobre a renda das pessoas jurídicas, ou seja, das empresas, que é o IRPJ. Então, enquanto o IRPF é das pessoas físicas, é sobre o salário dela ou sobre os rendimentos que ela tem, vou dar um exemplo. Às vezes a pessoa, ao longo da vida, ela foi comprando vários imóveis e ela vive hoje de alugar esses imóveis. Então, ela vive do aluguel desses imóveis. Então, não é o salário, mas é o rendimento dela. Então, ela paga imposto de renda da pessoa física em cima dos aluguéis que ela recebe, tá? O IRPJ, né? Então, vai ser para as pessoas jurídicas, para as empresas. Então, são contribuintes e, portanto, estão sujeitos ao pagamento do IRPJ
As pessoas jurídicas e as pessoas físicas, a elas equiparadas. O que são pessoas físicas a elas equiparadas? Eu já falei isso, mas vou relembrar. São aquelas profissões que permitem a pessoa trabalhar com o seu CPF, como se fosse uma empresa. Médico, dentista, contador, advogado, engenheiro, tá? Domiciliadas no país. Elas devem apurar o IRPJ com base no lucro, que pode ser real, presumido ou arbitrado. A alíquota do IRPJ é de 15% sobre o lucro apurado, com um adicional de 10% sobre a parcela do lucro que exceder 20 mil reais no mês. Então, vamos lá. Aqui entra Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. Então, depende. Se a empresa está no Simples Nacional, é um tipo de cálculo para pagar o imposto de renda da pessoa jurídica. Se ela está no lucro presumido, é outro tipo de cálculo. Se ela está no lucro real, outro tipo de cálculo, tá? Então, nós não vamos entrar nesse mérito. Mas, de modo geral, a empresa ela vai apurar o lucro dela, então não é todo o valor que ela recebeu, que às vezes ela faturou R$1 milhão. Mas depois que você diminui os custos, as despesas, tudo, pode ser que desse R$1 milhão, lucro mesmo que sobrou para a empresa, sei lá, foi 100 mil, tá? Então, é em cima desses 100 mil que ela vai pagar o imposto de renda, que é 15%, né, a alíquota, e que se for mais do que 20 por mês, então, por exemplo, né, vamos dizer que num mês lá, a empresa, ela teve 100 mil de lucro. Então, primeiro a gente vai fazer 100 mil vezes 15%, vai dar o valor do imposto de renda que ela tem que pagar. Só que 100 mil é maior do que 20 mil. Né? Então, quanto que ele é maior? Eu vou fazer 100 mil menos 20 mil, 80 mil. Então, eu tenho que aplicar mais 10% em cima desse 80 mil para poder pagar o imposto de renda da pessoa jurídica certinho. Tá? Então, vamos lá. Só relembrando que nós estamos nos impostos que são de competência da União, né? Então, do governo federal. Ele que administra, ele que fiscaliza. Uma parte desses impostos que nós estamos conversando aqui, uma parte da arrecadação, ele tem que repassar para os estados. Nós já vimos imposto de importação, que é quando eu compro algo de fora do Brasil, imposto de exportação, que é quando eu vendo algo para fora do Brasil, e o imposto de renda, que é a renda tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica. E agora o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, tá? São duas as opções, as principais opções, né, hipóteses de ocorrência do fator gerador aqui do IPI. Um pode ser na importação, então dependendo do produto que eu estou importando, né, se ele for um produto industrializado, pode ser que eu tenha que pagar IPI quando eu estou importando ele. Além do imposto de importação, às vezes eu vou ter que pagar mais o IPI. E dentro do Brasil, a saída de produto de estabelecimento industrial ou equiparada industrial. Pensa comigo, o que é produto industrializado? Né? Não vai ser nenhum produto que foi retirado lá da natureza, porque aquilo que eu retiro da natureza, ele é uma matéria-prima. Mas eu não posso pegar essa matéria-prima que eu retirei da natureza, levar para uma indústria e ela fazer toda uma transformação para ter um produto que a gente diz que ele é industrializado. Então, nesse caso, quem paga IPI geralmente são as indústrias, porque são elas que fazem todo um processo de transformação para obter um produto industrializado. Existe uma tabela que se chama TIP, e nesta tabela tem lá todos os produtos industrializados e qual que é a alíquota, tá? Para poder saber se aquele produto, às vezes pode ser que ele seja imune, isento, né? Ou que ele tenha incidência. Tem alguns produtos industrializados que são imunes, ou seja, que não existe essa cobrança do IPI, que é na exportação. Então, se eu exporto do Brasil para fora do Brasil produtos industrializados, eu não vou pagar IPI. A minha empresa, né, não vai pagar IPI. Livros, jornais, energia elétrica e tem mais alguns. Os livros, pode ser que vocês tenham visto alguns
Há poucos anos atrás, eu não sei se é uns 2 anos atrás, talvez, estava existindo uma determinada discussão de que eles queriam alterar a lei e que queriam cobrar, né, passar a cobrar IPI dos livros, o que deixaria o livro mais caro. Já é um produto caro, que não é acessível a todo mundo. Se tivesse mais a cobrança do IPI, deixaria mais caro ainda. Que eu saiba, não foi para frente isso. Mas então sempre pode acontecer isso, de ter alguma discussão, alguma alteração na lei, tanto para que algo que hoje não tem incidência do imposto passe a ter, ou algo que tenha incidência do imposto, né, não tenha mais. O IPI, gente, ele pode, às vezes o governo pode fazer o seguinte, pegar a alíquota dele e transformar em zero, ou seja, deixar por um determinado tempo sem cobrar o IPI. Se vocês prestarem atenção, às vezes aparece lá, principalmente na TV, as concessionárias de carro falando, não compre o seu carro ainda, né? Compre tal dia porque vai ter redução do IPI, ou seja, consequentemente o carro vai ficar mais barato, né? Às vezes é uma estratégia do governo para girar a economia. O IOF é o Imposto sobre Operações Financeiras, mas na verdade ele tem todo esse nome aqui, tá? A gente no dia a dia chama de Imposto sobre Operações Financeiras. Mas olha só, é o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou relativas a títulos ou valores mobiliários. São contribuintes do IOF as pessoas físicas e as pessoas jurídicas que efetuarem operações de crédito, câmbio e seguro ou relativas a títulos ou valores mobiliários. A cobrança e o recolhimento do imposto são efetuadas pelo responsável tributário. Então, não existe uma guia de IOF, tá? Quem cobra o IOF é o próprio responsável ali pela operação. Então, vamos lá. Emprestei um dinheiro do banco, tá? É uma operação de crédito. Então, pode ser que, dependendo do valor, tenha incidência de IOF. Então, em vez de cair, vamos pensar lá, peguei emprestado 10 mil reais do banco, em vez de cair 10 mil reais na minha conta, ele já vai cair um valor menor, porque deles já descontam o IOF. Quando você usa o limite do cheque especial, tem cobrança de IOF. Tá? Se você investiu um dinheiro, apliquei um dinheiro lá num CDB, tirei esse dinheiro com menos de 30 dias investido, tem cobrança de IOF, tá? Então tem várias circunstâncias onde você estiver atuando no mercado financeiro, seja de crédito, de câmbio, de capitais, de seguro, que pode ter a cobrança do IOF. A declaração do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, o ITR, tá? Imposto sobre Território Rural. Ele é de apuração anual, então é uma vez por ano, se não me engano é setembro. Tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana. Então, quando você tem uma casa na cidade, você paga o IPTU. Mas se eu tenho um sítio, uma chácara, uma terra que fica na área rural daquela cidade, eu vou pagar uma vez por ano o ITR, tá? Existem várias regras dentro do ITR, então vai depender muito do tamanho da tua terra, a alíquota e a cobrança desse imposto, tá? Mas você tem que fazer todo ano a entrega dessa declaração e se tiver imposto a pagar, daí você vai pagar. Então agora nós já vamos passar para as contribuições, para as 3 contribuições que são de cunho, né, de competência aí, federal. Então só revisando, quais são os impostos que são de competência federal que a gente viu? Imposto de importação, imposto de exportação, imposto de renda, seja pessoa física ou jurídica, o IPI, né, o imposto de produto industrializado, o IOF, que é sobre operações financeiras, e o ITR, que é de território rural. Então, nós temos 6 impostos, desculpa. Deixa eu só ver se eu não esqueci de nenhum. É isso mesmo, ó. O II, o IE, o imposto de renda, mesmo que seja pessoa física ou jurídica, né? Um só, o IPI, o IOF e o ITR. Então, nós temos 6 impostos que são de competência federal.
E agora nós temos 3 contribuições que nós vamos ver, que nós já vimos que a diferença da contribuição especial para o imposto é que o imposto, a arrecadação dele é genérica, vai ser usado para financiar a máquina pública. O PIS, COFINS e CSLL, que são as contribuições especiais, é especificamente para a Seguridade Social, para o INSS, para assistência social e para o SUS. Então, a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, o COFINS, tá? São contribuintes pessoas jurídicas, então não são as pessoas físicas, são só as empresas. É mensal esse tributo e, de novo, depende se é Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real, que aí a alíquota vai de 3% a 7,6%. Então, vai depender do regime de tributação daquela empresa. A exportação, gente, é isenta. Então, a empresa que exporta não vai pagar COFINS. E o financiamento do sistema de saúde pública, previdência e assistência social, né? Então, tudo que é arrecadado no COFINS vai para Seguridade Social. O PIS também, ó, são contribuintes do PIS. Desculpa que aqui ficou COFINS, mas é do PIS. As pessoas jurídicas de direito privado em geral, ou seja, as empresas. Mensalmente elas vão pagar o PIS e a alíquota vai de 0,65 a 1,65. Depende se é Simples Nacional, presumido ou real. Na exportação também é isenta. Consiste no pagamento de um salário mínimo vigente para trabalhadores com carteira assinada que tenham recebido até 2 salários mínimos como média mensal no ano anterior. Vocês já podem ter visto essa situação. Às vezes já até aconteceu na casa de vocês, né? De alguém falar, eu tenho que ir lá na caixa receber o meu PIS. Então, todas as pessoas jurídicas, elas vão pagar de 0,65 a 1,5, né? De PIS, a não ser na exportação, que é isento. E isso vai formando, né? Todas as empresas vão pagando, vai formando na Caixa Econômica uma grande poupança aí com o dinheiro do PIS. Para que depois, anualmente, esse dinheiro seja distribuído para aquelas pessoas, né? Aqueles funcionários que são registrados, tem que estar registrado, e que o salário deles não é maior do que 2 salários mínimos. Então, hoje o salário mínimo vigente é 1.212. Então, aquela pessoa que ganha no máximo 2 vezes o 1.212, né? Daí vai ter direito no ano seguinte a receber o PIS. Tem mais algumas regrinhas, tá? Não é tão simples assim. Mas, via de regra, só para vocês entenderem, é isso. E o CSLL é a contribuição sobre o lucro líquido. Também, quem que vai pagar? Pessoa jurídica. E é a mesma norma de apuração do imposto de renda, tá? É a mesma coisa. Só que o imposto de renda eu vou calcular ele e vou jogar lá 15%. No CSLL eu vou calcular o lucro e eu vou jogar 9%. O financiamento, né, para o financiamento da saúde pública, previdência e assistência social, ok? Então, gente, até este momento a gente só falou de impostos e contribuições especiais que são de competência federal. Agora a gente vai para a competência estadual. Então, na competência estadual nós temos 3 impostos, tá? O primeiro que eu vou conversar com vocês é o ITCMD, Imposto sobre a Transmissão de Causa-Mortes e Doações. Então, é um imposto devido por toda pessoa física ou jurídica, então tanto faz, que receber bens ou direitos como herança, por isso que está aqui causa-mortes, né? Então, em virtude da morte do antigo proprietário, ou também como doação em vida. Então, se alguém te doa algo, tá? Então, eu recebi uma casa, a minha mãe doou uma casa para mim, eu tenho que ver se eu não tenho que pagar ITCMD. O meu tio doou, sei lá, 10 mil reais para mim, eu tenho que ver se eu não tenho que pagar ITCMD. Então, não é só em causa-mortes, em doação em vida também.
A base de cálculo é sobre o valor venal, ou seja, sobre o valor de venda daquilo que você recebeu. E a alíquota única é de 4% sobre o valor da base de cálculo. Só que tem algumas regras de isenção, então por isso que tem que ver. Então não é assim, eu recebi R$1 de doação e já vou ter que pagar ITCMD. Não, tem que ver a partir de qual valor e como é estadual, vai mudar de estado para estado. Então vai ter que ver qual que é a regra do ITCMD no Paraná para herança e doação, tá? Sempre, gente, qualquer imposto você vai ter que ver. Se é federal, você vai ver na lei que vai valer para todo mundo. Se é estadual, você vai ter que ver na lei do teu estado, não adianta você olhar de outro. Se é municipal, você vai ter que ver, né, a informação sobre aquele imposto na lei municipal. O IPVA, que eu já usei várias vezes de exemplo aqui, então é o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. É um tributo que precisa ser pago todos os anos pelos donos de qualquer tipo de veículo. É calculado de acordo com o tipo de veículo, cuja alíquota é definida por cada estado, tá? Sobre o valor venal do carro, de acordo com a tabela FIPE. Então, você vai ter que pegar lá o teu carro, ver quanto que ele está valendo na tabela FIPE, tá? Então, não é o valor que você quer, é o valor que está na tabela FIPE. E aí tem que ver qual que é a alíquota de IPVA para o teu estado, que pode ir de 1 a 4%. Se eu não estiver enganada, o Paraná é 4%, se eu não estiver errado. Você vai daí fazer a continha, né? 4% vezes lá o valor da tabela FIPE é o valor de IPVA que você tem para pagar. Tem alguns veículos que são livres do pagamento de IPVA, tá? Por exemplo, de igrejas, desde que a igreja esteja devidamente constituída e o carro esteja no nome da igreja. De órgãos públicos, tem várias situações de organizações filantrópicas, então tem várias situações que você pode buscar isenção do IPVA, tá? Também o carro, né, depois de um determinado período, você também não precisa mais pagar o IPVA. Eu não consigo lembrar agora de cabeça se são 20 anos ou 10 anos. Né? Quando o carro já passou, se não me engano, acho que são 20 anos que daí você já não paga mais IPVA. O ICMS, que a gente chama assim, de Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços. Ele também tem um super nome. É Imposto sobre Operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e comunicação, tá? Então, o contribuinte é qualquer pessoa física ou jurídica que realize com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operações de circulação de mercadoria ou prestação de serviços de transporte de um estado para o outro ou dentro do próprio município e de comunicação. E ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior, tá? Então tem que tomar cuidado também quando eu estou importando algum produto. A apuração é mensal, então todo mês tem que pagar o ICMS. Para eu exportar é 0, tá? As alíquotas variam conforme os estados, de 7% em caso de alimentos básicos a 25% nos produtos considerados supérfluos, tais como cigarro e perfume. O cigarro e o perfume, eles têm um preço muito maior do que outros produtos, porque a incidência do ICMS, a alíquota do ICMS é bem maior, tá? Os produtos lá da cesta básica vão ter uma cobrança de ICMS menor. A maior arrecadação dos estados é através do ICMS, tá, gente? Porque olha o nome, é a circulação de mercadorias e serviços. Então, o tempo todo está havendo a circulação de mercadorias, né? Então, vamos pensar lá, o mercado comprou de um fornecedor. Então, esse fornecedor já circulou a mercadoria para ele, depois ele vai vender para a gente, né? Como pessoa física. Então, em cada circulação dessa, existe essa transferência de propriedade, portanto, essa cobrança do ICMS. Se a gente pegar aquela notinha NFCE que a gente pega lá no mercado, lá tem a incidência dos impostos, né? Inclusive enfatizando o ICMS, porque é o maior imposto aí que acaba aparecendo na circulação de mercadorias, ok?
Olha só, então, como eu falei, são só 3 impostos de competência estadual: ITCMD, IPVA e ICMS. Lembrando que uma parte do valor arrecadado pelo governo estadual ele tem que repassar aos seus municípios. E os impostos de competência municipal? Então, nós temos o IPTU, que é o Imposto Predial e Territorial Urbano, ou seja, o imposto de propriedade, né, de território urbano, que tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil, a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do município. A base de cálculo é o valor venal, o valor de venda do imóvel, sendo a alíquota específica de cada município. Então, vocês podem até pedir aí na casa de vocês, pede lá, né, para a mãe, para o pai, ou para, né, seja a pessoa com quem vocês moram, pede lá o carnezinho do IPTU. Lá vocês conseguem ver qual que é o valor venal, o valor de venda que a prefeitura está atribuindo ao imóvel de vocês. E vocês conseguem ver qual que é a alíquota, né? Para ver quanto de IPTU que vocês estão pagando, ok? IPTU é anual, né? Então, todo ano você tem que pagar esse imposto à prefeitura da tua cidade. O imposto de transmissão de bens imóveis, o ITBI, é um tributo que deve ser pago na aquisição do imóvel e a oficialização do processo de compra e venda só será feita após o seu acerto. Sem a confirmação de pagamento do ITBI, o imóvel não pode ser transferido e a documentação não é liberada. Ele está previsto na Constituição Federal, na Carta Magna, e deve ser regulado pelo município. A taxa do ITBI é calculada sobre o valor venal, valor de venda do imóvel, e a alíquota pode variar de cada município, mas geralmente fica aí em 2%. Então, como é que funciona? Né? Vamos dar um exemplo real. Vamos imaginar que eu comprei um terreno com uma casa, tá? O terreno já tem lá a casa. Então, eu comprei. Então, eu tenho que ir lá no cartório de registro de imóveis da cidade. Aqui em Castro nós só temos um. E lá eu vou dizer, olha, eu quero fazer o processo para passar, né, essa casa, esse terreno com essa casa que estava no nome de fulano, agora passar para mim, né, porque eu que estou adquirindo. Então, quando você vai dar entrada no cartório, o próprio cartório gera guia de ITBI, você vai lá e paga essa guia, devolve no cartório e daí que ele dá sequência na alteração da matrícula do imóvel, onde vai aparecer que você comprou do fulano, do ciclano e que agora você é o dono. Tá? Então, é o próprio cartório que vai fazer a emissão dessa guia do ITBI. O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o ISS, eu até tinha comentado, né? Que as empresas que prestam serviço, aquelas que emitem a NFSE, elas têm que pagar ISS. Né? A lei que regula o ISS é federal, mas como esse imposto é de competência municipal, cada município possui as suas diretrizes. As alíquotas podem ir de 2% a 5%. Tá? Se eu não tiver errado, Castro é 3%, Ponta Grossa é 3%, Curitiba 5%. A apuração é mensal, pode ter a isenção ou redução desse ISS, tem que ver quais são os casos que está determinado na lei, e é devido no local do estabelecimento do prestador, exceto os serviços que são devidos no local da prestação. Então, aqui tem uma observação. Então, por exemplo, a minha empresa é de Castro, então eu pago ISS para a Prefeitura de Castro, mas eu fui lá realizar um serviço em Ponta Grossa. Então, eu tenho que ver lá na lei se esse serviço que eu realizei em Ponta Grossa, se neste caso eu tenho que pagar para Castro ISS ou, dependendo do tipo do serviço, eu tenho que pagar para Ponta Grossa, tá? É um exemplo. Então, esses são os 3 impostos de competência municipal: IPTU, ITBI e ISS, desculpa. O que é arrecadado no município fica no município, ok? Pessoal, eu sei que esse assunto é complexo, né? Um pouco difícil, então qualquer dúvida eu peço que vocês me procurem.